patrimônio. Eu fiz, inclusive, na época, exercícios, quando eu era ministro da Defesa, com equipamentos produzidos pela Avibraz, principalmente pequenos foguetes de alcance médio que nós tínhamos, né? E com muito êxito. Nós fazíamos a exibição desses equipamentos uma vez na Amazônia e outra vez num batalhão que nós temos ali no interior de Goiás, né? O problema é que o Brasil perdeu espaço na sua indústria de defesa, em vários momentos. Nós tivemos ainda um momento em que nós fabricávamos tanques de boa qualidade, competitivos, que era o Urutu e o Osório. Nós chegamos a vender uma venda de quase $1 bilhão para a Arábia Saudita, desses tanques nossos. E os americanos vetaram a venda. Quando vetaram a venda, nós quebramos. E era a Ingesa. A Ingesa quebrou ali. Por quê? Porque a indústria de defesa tem uma competição muito pesada. Os americanos, principalmente, os franceses, os russos hoje, os chineses estão chegando. E o Brasil tinha essa possibilidade de ser um negociador médio, um fabricante médio. Aí nós perdemos. Nós fizemos com a Avibraz uma tentativa nessa área de alcance de foguetes médios. Mas isso precisa de um investimento muito grande em inteligência, em ciência, em tecnologia, que nós não conseguimos. Aí quebrou. Eu acho que o Brasil deveria buscar uma parceria estrangeira, ou com a própria América do Sul, chamar os argentinos, os peruanos, os chilenos, dizer, ó, vamos partilhar isso aqui não vai ser uma indústria nacional, isso aqui vai ser uma indústria sul-americana. E vamos partilhar o conhecimento, porque os argentinos em algumas coisas, eles tinham também uma experiência de foguetes que com o fim do regime militar foi desmontada. Eles têm uma tecnologia na área nuclear muito grande. Quando eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, eu fiz uma reunião com os argentinos para fazer o reator multipropósito, que é um reator nuclear para fins civis, para fabricação de fármacos, o projeto argentino, porque o projeto argentino era de excelente qualidade. Deu certo? Deu continuidade no projeto? Deu sim. Aqui nunca, não sei se começaram a construir, que ia ser aqui em Iperó, aqui perto de Sorocaba. Mas deu certo. E nós submetemos ao crivo a qualidade do projeto dos argentinos e era de muito boa qualidade fazer com eles. O que nós pudermos fazer aqui na América do Sul, ou procurar parceria. Os Estados Unidos, os Estados Unidos têm muitas restrições do Congresso em transferir tecnologia militar. Vamos fazer com os russos, vamos fazer com os alemães, a área de pequenos foguetes, vamos fazer com a Índia. A Índia está disposta, a Índia dispõe de qualificação muito elevada. Eu propus para a Índia a gente fazer junto o caça. Um caça? O caça, esse mesmo Gripen. Cheguei a falar com o embaixador da Suécia para trazer a Índia para o projeto. Porque a Índia compra muito caça, compra francês, compra russo. Mas eu digo, a Índia tem interesse em fazer. Eles têm informática de boa qualidade. Adquirir a tecnologia. E a Índia se interessou em fazer e ainda deu o argumento, que foi o mesmo argumento que deu a Suécia para fazer o caça com o Brasil. Qual? Nós dominamos a tecnologia, nós sabemos fazer aviões. Se você sabe fazer um avião civil, para fazer o militar é muito próximo. É muito próximo. E você tem que ter escala, porque o caro não é o avião. O caro na indústria aeronáutica é você manter a equipe de projetos. Nós tínhamos na Embraer mais de 3.000 engenheiros na área de projeto. 3.000 engenheiros na área de projeto. Porque depois, montar o avião é uma coisa artesanal. Eu fui na fábrica dos caças lá na Suécia. É uma oficina. Cada parafuso daquele é um por um que você tem que pregar ali. Seguir um manual. Manual, é ali. É como se fosse um monte de mecânico montando o avião. O trabalho todo foi feito antes, que é você projetar a aviônica,
projetar o conhecimento de eletrônica embarcada, que é muito difícil, manter o estado da arte, porque um avião de combate é sempre para enfrentar o outro avião. Então, o seu avião tem que olhar para o outro e dizer, eu tenho condições de combater. Se o outro avião estiver na sua frente, em armamento, em eletrônica, o seu virou um avião incapaz. Não pode nem subir. Prejuízo total. Então, você tem que ter o estado da arte. E manter esse estado da arte é que é caro. Eu digo, então, vamos colocar ainda no meio. Depois, com a Finlândia, eu, quando ministro da Defesa, acompanhei a presidente Dilma numa viagem à Finlândia, que está ali muito perto da Suécia, e que teria interesse em comprar esse avião nosso, esse caça. Mas eu disse, vamos fazer... os finlandeses nos propuseram fazer a fabricação de lanchas patrulha militar, porque eles têm ali no Báltico a necessidade de ter muitas lanchas patrulhas. Eu digo, vamos levar essas lanchas patrulhas para a Amazônia. Nós temos 20 mil milhas que precisa ser patrulhada. Vamos colocar isso na mão da Marinha, para patrulhar o litoral brasileiro, por causa de negócio de tráfico, de ilícito, de contrabando. Isso nós fizemos. O ministro da Defesa veio aqui ao Brasil, da Finlândia. O Paquistão também tinha interesse. O chefe do exército do paquistanês veio ao Brasil visitar para a gente. O Brasil tem muita possibilidade. Agora, isso precisa botar a diplomacia para fazer junto. Você não tem como competir com o comércio de equipamento militar dos Estados Unidos, da Rússia, sozinho. Agora, se você juntar com a Índia, com o Paquistão, com a Finlândia, com a Suécia, você tem condições. É isso que precisa ser feito. Eu vou te explorar um pouquinho. Eu não ia fazer isso não, mas o Cabeleiro te explorou tanto. Foi muito. E eu tenho uma curiosidade, você falou muito disso, eu sei que você sabe disso, e eu precisava de uma informação que fosse acreditável para mim. Você falou, por exemplo, quando teve o golpe militar aqui, que foi estimulado pelo povo americano e tudo mais, e depois eles mesmos entraram para retirar os militares, mas o que eu já ouvi falar é que esse golpe aconteceria inevitavelmente de toda forma. Se não fosse pelos militares, seria por um golpe comunista, por exemplo. E por isso os Estados Unidos entrou aqui, para que não fosse a esquerda que assumisse naquela época. Estava tudo pronto para acontecer isso? O João Goulart, um grande fazendeiro do Rio Grande do Sul, dar um golpe comunista? Nunca. Não aconteceria. Claro que não. O João Goulart era um homem... do establishment. O João Goulart era um grande fazendeiro, um grande estancieiro do Rio Grande do Sul. Aliás, o Partido Comunista não tinha grandes simpatias pelo João Goulart, como não tinha pelo Getúlio, pelo contrário. Quando o Getúlio foi morto, os jornais do Partido Comunista foram empastelados, porque o Partido Comunista fazia oposição ao Getúlio. O que houve, na verdade, era que, no âmbito da Guerra Fria, o Brasil tinha uma posição que era chamada a diplomacia independente, a diplomacia não alinhada. Essa era a posição do Brasil. Era a posição do João Goulart, o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Era um homem conservador, Santiago Dantas, aliás, um gênio, um grande advogado, diplomata, intelectual. Não era isso. Era que na Guerra Fria o mundo tinha que ser dividido em duas áreas de influência. Ou a americana, e o Brasil não era um país qualquer. O Brasil era um continente. O presidente João Goulart tinha acabado de voltar de uma viagem à China e à União Soviética. O próprio presidente Jânio Quadros era partidário da diplomacia não alinhada. Então, essa foi a situação. Não devia ter golpe comunista no Brasil. O Partido Comunista não tinha nem força política, nem vocação para isso, e nem interesse em liderar um processo desse no Brasil, porque sabia que isso era arrastar o país para não uma guerra civil, mas os americanos iam fazer uma intervenção armada aqui, se houvesse uma tentativa de alinhamento automático do Brasil com a União Soviética. Não foi o alinhamento com a União Soviética com o golpe comunista. Foi o não alinhamento automático com os Estados Unidos que terminou oferecendo o pretexto
para que o João Goulart fosse deposto. Não tinha... Aliás, e o seguinte, e os militares entraram por último nisso. O pretexto do golpe comunista foi muito mais civil do que militar. Quem organizou o golpe, na verdade, foram as lideranças civis, os partidos políticos, o IBAD, o mensalão, que era pago por grandes empresários, principalmente de São Paulo, né, para poder preparar esse movimento. Tem um livro de um professor uruguaio chamado René Armando Dreyfus, chamado A Conquista do Estado, que descreve os bastidores dessa operação. Uhum. Né? Então era a Guerra Fria. E na Guerra Fria o Brasil não podia ser não alinhado. E isso representava perda de poder geopolítico e diplomático dos Estados Unidos. Ou receio de que isso pudesse estimular, tá certo, um governo mais à esquerda, um governo nacionalista. Isso também ajudou a legitimar o golpe de 64. Pô, é isso, hein, Robertinho? Pode ser?